Thumbnails e título de sucesso. E é aqui que você vai concentrar os seus esforços e prestar muita atenção, porque o começo do seu sucesso é na thumbnail, que eu vou começar falando sobre ela, depois na próxima aula nós vamos falar sobre títulos. A thumbnail você deve imaginar que é o primeiro contato que a sua audiência tem com os seus vídeos. A thumbnail nada mais é do que um nome em inglês que significa miniatura, porque quando você faz um vídeo e vai aparecer no feed das pessoas, que é na barra de rolagem de vídeos lá, você é como se fosse um pontinho amarelo no meio do mar. E não, você não é um pingo de ouro, não. Você é uma thumbnail e você precisa se destacar aos olhos das outras pessoas. O que você precisa colocar, quais são as informações importantes e relevantes para a sua thumbnail ser de sucesso. Ou seja, uma thumbnail de sucesso ela tem uma taxa de clique mais alta. Nós já falamos sobre isso, você já entendeu o que é a CTR, que é a taxa de clique. Então, para você destacar a sua thumbnail, você precisa colocar algumas informações, retirar também algumas informações dessa thumbnail e explorar algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui nessa aula, que com certeza vai ajudar você a criar essas thumbnails aí de mais sucesso. A primeira coisa que você tem que entender é como funciona o modo de leitura dos olhos do ser humano. Começa da esquerda para a direita. Então você vai colocar algumas escritas da sua thumbnail que você vai entender quanto de escrita você tem que colocar. Eu vou explicar também já na sequência, mas é sempre da esquerda para a direita a questão da escrita, e na parte esquerda da thumbnail, quando você for usar imagem, você usa a parte escrita primeiro e o expert, no caso que é você, se você quer aparecer nas thumbnails, começar a chamar a atenção, criar autoridade nos seus vídeos, você vai colocar mais a parte direita das suas thumbnails. Eu sempre faço isso e sempre foi de muito sucesso as thumbnails. O que faz uma thumbnail não ser de sucesso? Quais são os problemas encontrados nas thumbnails? Muitas informações com letras muito pequenas, porque como você já entendeu, é uma thumbnail, é uma miniatura que aparece no telefone celular. Cerca de 87% das pessoas assistem o YouTube pelo celular. Então, se vai assistir pelo celular e vai tentar ler o que está escrito numa thumbnail, que uma escrita está bem pequenininha, a pessoa não vai conseguir ler. Aí já é o primeiro problema que faz uma thumbnail não ter sucesso, colocar muita escrita ou letras muito pequenas, ou as duas coisas. Colocar muita escrita e letras muito pequenas não faz com que a pessoa entenda o que está naquela thumbnail, não consegue ler, então logicamente ela não vai clicar, ela vai clicar em uma que tenha pouca escrita, que seja direta e objetiva, que tenha um gatilho que faça, que desperte um sentimento, uma curiosidade, a vontade de ganhar ou o medo de perder, ou uma objetividade a uma pergunta que ela está fazendo a si mesma e ela foi procurar no YouTube. Eu vou dar também depois alguns exemplos aqui, como você pode colocar e explorar algumas coisas na sua thumbnail também, que é importante quando você vai usar a face, a expressão facial nas thumbnails, faz muita diferença. Um exemplo é botar os olhos arregalados, assustado, olhando para a parte escrita notícia. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando aqui, se for o caso de notícia. Notícia urgente, acabou de sair. Eu apavorado ali, gerando a curiosidade na pessoa. Por que o João está apavorado? Alguma coisa aconteceu. Se eu fosse um nutricionista, receita maravilhosa de bolo doce. Eu posso estar ali com uma expressão muito feliz olhando para aquele bolo, ou usar um bolo que salte aos olhos da pessoa, com muito recheio, algo muito bonito que gere a curiosidade na pessoa ali. Receita de bolo maravilhoso, fácil. Um bolo bem bonito lá, algo que gere facilidade, as pessoas gostam de clicar também. E você deve entender também exemplos de modelagem, isso faz toda a diferença. Você vai pesquisar, se você vai fazer um vídeo relacionado a relacionamentos. Eu vou dando vários exemplos aqui para que algum talvez acerte o seu nicho. Você vai falar sobre o amor na terceira idade. Você vai pesquisar se já tem vídeos sobre isso, se já deu muitas visualizações, e aquele vídeo que deu mais visualizações, qual é o tipo de thumbnail que ele usou? Qual é a expressão facial? Ele colocou só a escrita? O que ele colocou naquela thumbnail? Usar modelagens
Possivelmente esse vídeo que já deu mais visualizações teve uma taxa de clique acima das outras, então posicionou também aquela thumbnail e o vídeo também. E lembrando, gente, não é só a CTR, não é só a taxa de clique que faz com que a sua thumbnail, o seu vídeo posicione nas primeiras buscas. Tem toda a parte de SEO que eu já ensinei você e é um conjunto de engajamento, retenção no seu vídeo que vai fazer com que o seu vídeo posicione acima dos outros. Mas é bem importante que a sua thumbnail esteja adequada, que gere uma taxa de clique acima da média e você muda o jogo quando você entende os formatos corretos de thumbnails para os seus vídeos. Uma parte bem importante para você observar e cuidar para não cometer esse erro na thumbnail é quando você vai colocar alguma informação importante na parte inferior direita da sua thumbnail. Embaixo, na parte direita, fica o reloginho do YouTube. E muitas vezes, quando você coloca uma escrita, algo importante nessa parte, o reloginho do tempo do seu vídeo vai ficar na frente. Então tem que tomar esse cuidado. É um detalhe bem pequeno que pode fazer a diferença também na sua taxa de clique das suas thumbnails. Quais são as imagens que você deve colocar nas suas thumbnails, além das suas, se você quiser se tornar uma pessoa conhecida, um expert no mercado? Se você ainda não for conhecido, é importante que você também possa usar algumas pessoas que são referência. Digamos, se eu fosse falar algo relacionado à tecnologia, sobre foguetes, eu ia usar aí o Elon Musk, com certeza eu iria aumentar a autoridade da minha thumbnail. Usar pessoas muito conhecidas, pessoas referências, como pessoas da política. Se eu fosse falar sobre isso, eu iria colocar com certeza o Lula nas minhas thumbnails, como o Bolsonaro, pessoas com muita polêmica. Agora nós vamos falar na próxima aula sobre a CTR, que é a taxa de clique, como influencia você mudando a sua thumbnail e alguns testes que você pode fazer que vão fazer o seu canal performar muito mais.